Salve pessoal, muito boa tarde. No ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Programa que conta com os talentos de Lucas Colar, Michele Silva, Bruno Soares, Pedro Espinosa e Alexandre Ernest. Bancada depois de merecidas cheia, férias, está de volta ao programa. Férias? Ele, depois de merecidas férias, está de volta ao programa. Tava de férias, Tava de férias. Depois de merecidas. Eu vi a praia, eu vi em Santa Catarina. Shopping, passou no shopping também. Shopping, desfilando. Seja bem-vindo de volta, Alexandre Ernest. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, gente. Bons assuntos no programa hoje, hein? Bom, primeiro que o Grêmio tem uma decisão amanhã contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Uma decisão contra o Corinthians. Um jogo cercado de elementos extra-campo, em função daquilo que aconteceu na semana passada. E qual será a prioridade do Grêmio? Copa do Brasil amanhã ou o Campeonato Brasileiro, onde já tem compromisso no final de semana contra o Atlético Paranaense? Essa é a enquete do programa de hoje. Colocar na tela para vocês. E a gente quer muito a participação de você, torcedor gremista. O torcedor colorado também é bem-vindo na nossa enquete, né? Ontem também é bem-vindo. É bem-vindo em todos os momentos. Torcedor gremista. Achei que a colorado. enquete era se o Grêmio ia buscar o G4 do Brasileirão hoje. A de hoje? A de hoje. É. A hashtag empolgou, não, ela veio. Decolou, não é? Empolgou, mas eu não sei se nesse nível, tá? Então é o seguinte, neste momento da temporada, em qual competição o Grêmio deve poupar? Olha aí como titular. tá Olha bem a o pegadinha, nosso tá? Grêmio, hein, cara? Tá? Não, peraí, ó. Tem duas pegadinhas aqui. Saco, Prestem atenção. cara. Tem duas pegadinhas aqui. Duas pegadinhas aqui. Cara, quase um palavrão, velho, teu, calma. Eu disse Neste pouco, momento, saco. neste momento e poupar titulares. Tá Neste muito momento, bem o nosso Grêmio, hein? Tá voando. Neste momento, Pode escolher o jogo a de amanhã competição. contra o Corinthians. Então, nesse momento, em qual competição o Grêmio deve poupar titulares? Brasileirão ou Copa do Cara, o Grêmio Brasil? não tem quem poupar, cara. Em seguida a gente vai avançar nesse assunto. Vamos lá, vamos para a nossa central, abrir o programa com a Nicole. Nicole Alvic está na nossa central para trazer informações sobre o Grêmio e, afinal de contas, né? Prioriza, não prioriza? O que diz o presidente Guerra? Prioriza brasileiro para se distanciar do Z4? Olha para a Copa do Brasil, onde tem possibilidade de título e tem grana pesada, Nicole. Boa tarde. Exatamente, Gamba. Boa tarde para ti, para todos que nos acompanham. O Grêmio que tem muitas dúvidas para encarar o Corinthians amanhã e essa questão pode ser o motivo, né? Prioriza ou não? O Grêmio vai com o time titular, um time misto? Bom, o presidente Alberto Guerra falou na entrevista ali após o empate contra o Corinthians em Itaquera que ele quer priorizar o Campeonato Brasileiro, visto a situação difícil que o Grêmio está passando. Já o técnico Renato Portaluppi sempre diz que pensa em um jogo após o outro, né? E para esse confronto de ida da Copa do Brasil amanhã, o Grêmio tem muitas dúvidas ainda. Bom, principalmente na linha defensiva, né? Na lateral esquerda, na lateral direita, será João Pedro, será Fábio? Na zaga tá completamente em aberto, Jeromel ou Kahneman, Gemerson ou Rodrigo Eli. No meio-campo, Carbajo está de volta, disputa ali a titularidade com o Dodi. O Carbajo já se apresentou ontem à noite lá em São Paulo, voltou, né? Após 2 jogos fora e deve ser uma dúvida aí, será ele ou Dodi? Cristaldo também está voltando de lesão, é uma dúvida. Será que será titular? Voltando de lesão, precisa de um ritmo de jogo? E quem também disputa a vaga é Soteldo e Gustavo Nunes. Soteldo vem sendo titular há alguns jogos, né? Tem rendido aquilo que o técnico Renato Portaluppi espera. Então, disputa aí a vaga com o menino. Quem será o titular amanhã e quem será o titular domingo no Brasileirão, né? Então, essas são as dúvidas que o técnico Renato Portaluppi tem para enfrentar o Corinthians. O que precisa acontecer na próxima rodada do Campeonato Brasileiro para o Grêmio seguir fora do Z4? Uma coisa é certa, quando o Grêmio entrar em campo contra o Atlético Paranaense, ele já estará no Z4 de novo, né, Nicole? Isso mesmo, Gamba. O Grêmio volta no Z4 certamente já no sábado, por conta do confronto direto entre Vitória e Cuiabá. Portanto, o Grêmio já entra com essa pressão no domingo. E a gente vê agora na tela qual a possibilidade do Grêmio sair do Z4 no domingo, o que ele precisa para estar fora do Z4 nessa próxima rodada, né? A Vitória certamente garante com que ele esteja fora do Z4. A gente vê a tabela agora aí, né, de classificação. O Grêmio atualmente está com 18 pontos fora do Z4, mas Vitória e Cuiabá disputam ali. E para garantir a sua saída aí do Z4, ele precisa torcer por 2 resultados, Gamba. Ou um empate entre Vitória e Cuiabá, ou então
o Corinthians perder para o Juventude dentro de casa, né? Que é um resultado difícil aí, mas são essas possibilidades que precisa o Grêmio para que ele fique fora do Z4 nessa rodada. Então o Grêmio precisa vencer e, se não vencer, precisa torcer então para o empate entre Vitória e Cuiabá ou então para o Corinthians perder dentro de casa para o Juventude. Assim o Grêmio estará fora da zona de rebaixamento no domingo, Gamba. Muito bem. Foi Ou seja, tapeado, já entra em campo Fui tapeado. na pressão, porque o Grêmio terá Eu voltado ao Z4. Eu acho impressionante que a imprensa, ela sempre vê o lado ruim das coisas. Tava com saudade Por disso. quê? Tava com muita saudade. Por quê? Porque estão fazendo Vocês da imprensa. imprensa. Por que estão fazendo contas? Ele pro pertence a Z4? um outro núcleo, que não é imprensa. Evidente. Superior. É superior, sem dúvida. sem dúvida. Por que vocês estão fazendo contas para o Z4? Por que não aproveitar esse embalo aí, 7 pontos em 9? Deve ter vaga direta na Libertadores aí Eu acho que o agora. cálculo deveria ser pró-Inter, né? Afinal, o Grêmio vai ter na frente do Inter o Campeonato Exato. Brasileiro, né? Então Eu o Inter fico deve Ontem impressionado, 70% da audiência mais 3 ou 4 aqui da disse bancada. que o Grêmio né? termina na frente. Foi a enquete de ontem. Como diria o inominável, né? Mas o Celso Rotti, vocês Por que destroem inominável? o trabalho, né? Nosso amigo? Vocês destroem o trabalho, né? Desconstrói o trabalho, né? Desconstroem o trabalho. Interessante Essa é a isso, né? frase, né? Vamos lá, Bruno Soares. Gamba, agora eu quero te dizer o seguinte, né? É claro que essa é uma pressão, e aí entra a grande dúvida, né? Que é a nossa enquete de hoje. O que o Grêmio precisa priorizar neste momento da temporada? Perfeito. Me parece... Quantas competições que o Grêmio tá O mesmo? Grêmio está em 3, Pedrinho. Mas assim, Tá. ó, eu acho que o Grêmio tem que realmente priorizar neste momento o Campeonato Brasileiro. O presidente Guerra, como disse a Nicole, falou isso na zona mista depois do jogo contra o Corinthians, porque de nada adianta avançar na Copa do Brasil, a gente não sabe até quando o Grêmio vai nessa competição, e a mesma coisa serve para a Libertadores, e voltar para a zona de rebaixamento. Foram 11 longas rodadas na zona de rebaixamento. A gente sabe o tamanho dessa pressão para um clube grande como o Grêmio. Então me parece que seria o mais adequado. O Grêmio que está desgastado pelo campo pesado do último jogo, preserva contra o Corinthians no jogo da ida. O Grêmio hoje tem um grupo mais encorpado, não fica um time tão ruim com jogadores reservas, e aí coloca a força máxima contra o Atlético Paranaense. O Grêmio tem mesmo que desgarrar da zona de rebaixamento, e depois que fizer isso, bom, aí tudo bem, aí olha para as Copas. Vamos lá, Pedro Espinosa. O que se sabe, e eu conversei com algumas pessoas dentro do Grêmio, literalmente vai ao encontro do que o Bruno acabou de falar. O Grêmio vai priorizar, primeiramente, sair da situação da zona da degola do Campeonato Brasileiro. Depois vai priorizar também a Copa Libertadores da América, mas bem depois, né? E a Copa do Brasil não é um foco que o Grêmio trata como ajustável. O Grêmio, óbvio, vai competir, o Grêmio, óbvio, vai encarar o Corinthians, mas não é uma situação onde o Grêmio tenha, digamos assim, que priorizar ou tem até vontade de priorizar. Eu penso que amanhã o Grêmio vai com um time bem mesclado. Eu acho um erro, Vai. eu acho um erro. Será? Posso fazer um processo Vai. empático? aqui? Vem pro processo empático. Imparcial, posso fazer? Se despindo Me despindo do meu clubismo. clubismo. Vamos lá, né? O Grêmio, bem explicado pela Nicole, né? Provavelmente na próxima rodada vai voltar para a zona do rebaixamento. É um jogo difícil contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Daqui a pouco o Grêmio disputando o título Brasileirão também perderia o jogo, né? Lá é bem difícil de jogar, o gramado sintético, aquela coisa toda. Tá? Então, há um jogo contra o Corinthians, fora em São Paulo, depois o jogo contra o Atlético Paranaense. Depois é o Corinthians, o jogo da volta, certo? Isso. E depois Cuiabá fora. Então, esse jogo entre Grêmio e Corinthians na Neoquímica Arena é o jogo que o Grêmio tem que priorizar nesta semana. Porque o jogo de domingo, é sábado ou domingo? Domingo o jogo, eu tô perdido, desculpa. Mas o Grêmio poderia, né, daqui a pouco preservar esses jogadores. E aí, pra mim, a decisão que o Grêmio vai ter no Brasileirão é na Arena Pantanal contra o Cuiabá, que é um adversário direto. Porque se o Grêmio perde pro Cuiabá essa partida, provavelmente, né, não só volta ou permanece dentro do Z4, como vira um drama, mais uma vez, né? Porque vai ter depois sequência de jogos mais difíceis, né? Vai ter a pressão, né? E esse jogo contra o Corinthians, ele está inserido numa Copa que vale dinheiro, vale grana, o Grêmio precisa da grana também, avançar, né? Daqui a pouco tu tem uma fase de quartas de final já com a Arena de volta. Então eu vejo que, neste momento, se tivesse que escolher para esta semana, a prioridade tem que ser a Copa do Brasil. Michele, quero te ouvir em seguida, Michele. Vamos lá, Pedro. Não, só para ajudar o que o Lucas estava falando. Não vou, obviamente, revelar quem me disse, mas eu ouvi com essas palavras. Entre a grana da Copa do Brasil e a dignidade de permanecer na elite do Campeonato Brasileiro,
Preferimos permanecer na elite Mas do é que Campeonato isso não está em Brasileiro. discussão. Mas eu vou te falar, tá? Parte do plano de permanecer no Campeonato Brasileiro, na elite do futebol brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, está diretamente ligado à forma como o Grêmio vai tratar os jogos. E eu entendo o que trouxe o Bruno aqui e tendo a concordar que, vamos lá, a prioridade realmente tem que ser o Brasileirão, depois tu pode até olhar para a Libertadores, tu tem mais tempo até lá, até esse confronto contra o Fluminense, é mais tranquilo para que você tenha aí um gás no Campeonato Brasileiro, saia dessa situação. Só que tem um fator que colocou o Colar aqui, que eu concordo, que é o fator anímico. Querendo ou não, o jogo contra o Corinthians agora, o jogo contra o Atlético Paranaense, tá? Se o Grêmio, vamos lá, preserva nesse jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Aí vai com força total para ganhar do Atlético Paranaense lá no gramado sintético da Liga Arena, que é muito difícil vencer lá, muito mesmo. Tem o fator casa, tem o fator gramado sintético, uma série de questões torna esse jogo muito difícil de ser vencido pelo Grêmio no domingo. E depois, vamos lá, o Grêmio muito provavelmente não consegue uma vitória lá e depois enfrenta o Corinthians e corre o risco de ser eliminado. Então você tem dois resultados extremamente negativos, o que poderia frear de alguma forma essa sequência do Grêmio. Agora, entendendo o adversário, entendendo o campo que tu vai jogar no domingo, talvez seja bom você entender esse como um jogo de tirar pressão, de preservar nesse jogo para tirar a pressão desse jogo de domingo. E aí, se você perder ou até mesmo empatar, o empate eu não acho um mau resultado no domingo, você tem ainda a classificação na Copa do Brasil contra o Corinthians em casa. O Grêmio vai estar jogando fora, mas vai ser mando do Grêmio. Então, já mantém a confiança no alto para você sim vencer o Cuiabá. Eu acho que o fator confiança nesse momento ele é muito importante. Sem dúvida, Até sem dúvida. porque, teoricamente, né, a gente não sabe como é que vai portar o Atlético Paranaense nesse jogo, mas o Atlético também é um time envolvido em 3 competições. Também. Então pode ser que contra o Grêmio, já que está distante lá do pelotão de cima, também preserve. Também, mas assim, o que está posto é que a prioridade do Grêmio é sair do Z4. Sim, tá? sem dúvida. Se distanciar do Z4 e permanecer na primeira divisão. Ele por ele mesmo, né? É isso. Mas assim, vamos além, tá? Vamos além na análise. Essa é a prioridade. Mas a questão é como o Grêmio olha para o jogo contra o Corinthians. Uma coisa é tu entender que, ok, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas esse jogo do Corinthians, eu não posso desconsiderar o contexto. Esse jogo contra o Corinthians amanhã vem com todo o contexto do que aconteceu na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Vem sim. Né? Os brios dos jogadores feridos, em função daquilo que aconteceu, a forma como o Grêmio está encarando esses enfrentamentos contra o Corinthians. Como se posicionou. Mas isso não significa que o Grêmio deixa o Campeonato Brasileiro em segundo plano. E aí a Michele tem toda a razão. Olha pro jogo contra o Atlético Paranaense, tu pega lá antes do campeonato, né? Esse já descarta. E tu faz a projeção. Pá, Atlético Paranaense, Arena da Baixada, gramado sintético. Ganhou com reservas lá no Não, passado. ganhou com reserva, bem lembrado. Mas tu olha assim, ó, esse é o jogo que dificilmente a gente ganha. Claro que o cenário atual, o contexto, um time que tá ali para escapar do Z4 se torna prioridade. Mas talvez tu perde pro Corinthians amanhã, com tudo que aconteceu semana passada. Tu pode perder com os titulares pro Corinthians. É isso, não ganha do Atlético Paranaense. Tu é eliminado pro Corinthians, tu vai pra tua decisão, que é contra o Cuiabá, com 3 jogos na sequência, sem vencer e sendo eliminado de uma competição. Então o Grêmio tem que olhar para esses jogos contra o Corinthians também como, além de seguir na Copa do Brasil, um estímulo, o anímico pro Campeonato Brasileiro. A gente está fazendo uma conjectura dentro de um cenário desfavorável ao Grêmio. Não está proibido do Grêmio mesclado surpreender o Corinthians. E também, só que aí tá, tudo é um risco. Não está proibido. Mas é mais difícil, tu concorda que é mais difícil? Não, eu concordo que é mais difícil, só que é o seguinte... Não, pode. Não, é só uma vírgula. Como tudo é um risco, você acabou de dizer, não está proibido de o Grêmio com reservas ganhar, mas não está proibido de perder com os titulares também. Mas vamos além. Como é que o Corinthians olha para a Copa do Brasil? É uma situação parecida. Como é que o Fluminense olha para a Copa do Brasil, que é o adversário do Juventude? É a mesma coisa. É a mesma coisa, Sem entende? dúvida. É a mesma... E aí? Vai priorizar? Os três estão envolvidos. Não, é que com a assim, fuga da zona do rebaixamento e Copa do Brasil. É que o Grêmio E mais a Sul-Americana. E mais a Sul-Americana. E Grêmio e Fluminense se enfrentam na Libertadores na frente. A Nicole trouxe as dúvidas que o Grêmio tem para a montagem da equipe que vai encarar o Corinthians, né? Colocar um time alternativo, ou mesclado, ou misto, adjetivem como queiram, não significa desprestigiar a Copa do Brasil. Significa pensar de uma forma muito mais pragmática. Depende do pragmática tamanho, depende do do tamanho da mescla, né? Depende.
Tudo bem. Se tu descaracteriza tudo bem. completamente, não é tu aí que tá. Não é descaracterizar completamente. Eu acho que o meio-campo é que fica descaracterizado por uma questão, com perdão da redundância, de característica das peças que tem no banco. É, porque se tu Tu mexe... repõe volante com volante, mas o Edenilson é diferente do Dodi, por exemplo. São jogadores diferentes. Mas eu digo assim, ó, é pensar de uma forma mais pragmática e mais provável o Campeonato Brasileiro. E tem um elemento tem um elemento que é o seguinte, o jogo que o Grêmio teve contra o Vasco foi muito desgastante. Então os jogadores eles estão cansados pro jogo desta quarta-feira. Tem essa também. Exato. Foi um jogo essa muito também. duro por conta do gramado, tudo que a gente acompanhou. E por isso eu acho que é um elemento a mais pro Grêmio preservar agora. E olha só, pegando o que a Nicole falou, tu tira, por exemplo, o João Pedro, tu tem o Fábio. Não é tão diferente assim. E o Renato adora o Fábio. O Kahneman vai ser preservado, o Jeromel tá voltando. Entende? Tu tira o Reinaldo, tu tem o Mike, que muitos imaginam que até é melhor o Mike como titular. Tu tem o retorno do Edenilson, tu tem o retorno do Carbajo, são dois jogadores de qualidade que estão descansados. Tu tem no ataque o Gustavo Nunes, se precisar substituir o Soteldo. Tem o Natan. Então eu não vejo que esse time vai ficar tão descaracterizado, tão enfraquecido, preservando na quarta. Mas é que vocês estão levando em consideração que é competição diferente, tá? São duas competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas se fosse, por exemplo, 2 jogos do Campeonato Brasileiro, acredito que o Grêmio pouparia igual. Justamente por isso que tu falou da questão do desgaste. O Grêmio, nos últimos 3 jogos, ele deu muito para chegar no 7-9. Eu entendi assim, que o Ernest quis dizer. Eu só entendi. quero fazer uma correção com a expressão que a gente usa. O que é? Poupar. Poupar é quando o cara tem condições e tu tira. Isso. Outra coisa é quando o cara não tem condições. Preservar, né? então? Mas aí não tem também- condição de O jogar. famoso secar. Não tem como. Não O dá. CK Se tá apontando que se não tem como jogar, vai jogar. estourar. Não, senão vai estourar. É que o poupar Isso. parece que tu tá falando, não, vou poupar o cara, Não, sim, porque sim. eu quero jogar no Sim, final mas de o semana. que o- vai levar. vai Mas é que toma ele uma pode pancada. poupar outros. Isso. né? Mas o que o Ale... Não, pode é que assim, poupar jogadores que têm é que condições. isso que traz o Ernest do desgaste é o desgaste que impossibilita de jogar, não é Claro. preservação. Mas é que assim, O cara não tem Mas como pode jogar. ser as duas o que o coisas, Alexandre né? falou Pode foi... ser as duas coisas. Tá, mas se o Soteldo tem condições, por exemplo, é preservado, visando o jogo E do eu não domingo. botaria Se o tem Soteldo. condições, joga. Aí é Não, preservado. o que Não, se ele tem condições e não joga, é preservado. Então, Eu não- pode ser as não. duas coisas. O que o Alexandre Mas quis aí, ao dizer é o mesmo seguinte, tempo- é esquecer do formulismo de Copa e pontos corridos e encarar É o jogo. o desafio É o jogo. como jogo. É o jogo. É o jogo. É o jogo. Não significa muita coisa ser Copa ou não ser Copa. E É o jogo. E vou É um te jogo dizer importante. mais. É isso. E vou te dizer mais. Um time descaracterizado hoje, um time descaracterizado do Grêmio faz frente ao Corinthians. Faz sim. Olha o que eu acabei de falar aqui. Mas eu queria, Mas é que Eu tenho justamente curiosidade pelo também para saber como é que o Lembra- Corinthians encara o jogo. Tu quer ver uma coisa? Tu Mas quer o ver? Corinthians titular que enfrentou o Grêmio, tá? É que o Grêmio, vamos lá, voltar no que a gente falou depois daquele jogo contra o Corinthians. Foi um time do Grêmio que não testou uma defesa muito ruim do Corinthians. Muito ruim. Então por isso que dá pra acreditar Gustavo Nunes, dá pra acreditar no Natan Fernandes, dá pra entender e acreditar Fazer uma nesse pergunta. combo. A minha dúvida... Se jogar com velocidade, arrebenta essa A defesa. minha dúvida é, o fator físico no gramado sintético da Liga Arena, Tá. que tem que ser considerado, ainda mais para jogadores que vêm de lesão Perfeito, muscular, como perfeito, o Soteldo. perfeito. E 2, essa questão do fator anímico, porque, vamos lá, o Grêmio ele tem que ser muito estratégico nessa escolha, porque ele pode vir preservando, poupando e usando titulares e chegar lá no final desses 3 jogos, Corinthians, Atlético Paranaense, Corinthians de novo, com uma eliminação na Copa do Brasil É isso aí. e com resultado negativo Mas, contra o perfeito. Atlético Quer ver uma- Paranaense. não, mas, Como a gente colocou, é gente. perfeito. Não, Se o vamos lá. Renato for pensar o seguinte, onde é que eu tenho um risco maior de perder o jogador? No sintético. É No óbvio, sintético, por mais porque- que o jogo contra o exato. Corinthians seja amanhã e tenha tido a guerra que teve contra o Vasco, A palavra- no sintético... eu vou acho dizer que a mais, palavra não é. Eu vou dizer o seguinte, talvez se não tivesse o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Renato já cogitasse preservar alguém no sintético. eu acho que a palavra não é- Nesse momento, distensionar é fundamental. E aí tem um detalhe bem importante. Tu preserva contra o Atlético Paranaense, tu querendo ou não, tirou um pouco da tensão desse jogo, que é dificílimo pro Grêmio. E na Copa do Brasil, tu já não tá tão tensionado assim, porque o Grêmio, querendo ou não, o torcedor tá olhando muito mais pro Campeonato Sim. Brasileiro. Cara, assim, eu vejo essa parte da confiança, de tirar a pressão importantíssima pro jogo, que lá na frente é muito mais importante eu que o Cuiabá. acho que a palavra não é- O segundo tempo do Corinthians... Seguido o árbitro do jogo, hein? Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio. Segundo tempo, aquela formação ali, até tomar o gol de empate do Garro,
O problema foi o Duqueiroz. Exato. Isso. O problema foi Mas é que eu acho que a palavra... A Michelle traz o... Não, é que o Duqueiroz por uma questão de característica, entende? Mas claro que individualmente o o PP PP foi falha. Talvez ele nem Mas eu digo, inicie. tu ter tirado o Soteldo pra botar um volante, tu trouxe o Corinthians pro teu campo. Mas ao mesmo E aí, tempo a Michelle individualmente, traz mas um até a negócio, troca- É que é uma outra situação, Ele claro. colocou o Gustavo Nunes no lugar do Natan Pescador. Essa questão do desgaste físico, ela é importante ser lembrado da Liga Arena, por exemplo. Ali que... O Wanderson lesionou lá. Exato. Não, tudo bem, tornozelo, não tem a ver com, por exemplo, algo muscular, tá? Mas tem a ver concordo. com a velocidade Prendeu do o pé na gramado, Mas prendeu concordo o pé na grama. Exatamente. Eu acho que a palavra na Liga Arena, ela não é preservação, ela é estratégia. Ou ela é, talvez, jogar com inteligência, com o pragmatismo. Porque, por exemplo, é como tu pegar assim, o Grêmio até não tem, né, jogadores com histórico de lesão de joelho. Mas se tu pegar, por exemplo, que o Inter antigamente tinha ali antigamente não, né? Agora tem o Lucas Alário, por exemplo. Não vou botar o Alário para jogar lá. Jogo de risco, é jogo de risco. Jogo de risco para alguns atletas que podem, de repente, se machucar. Bom, ontem a CBF definiu Marcelo de Lima Henrique, tá? Como árbitro do jogo do Grêmio amanhã contra o Corinthians. Eu não tenho dúvida, né, que a CBF lá quando foi definir a sua escala para os jogos da Copa do Brasil, colocou esse jogo Grêmio e Corinthians com alerta máximo, né? É esse jogo e o jogo do Palmeiras contra o Flamengo também pela Copa do Brasil. Deve ser o Rafael Claus, né? Eu tenho aqui a escala. Marcelo de Lima Henrique, 52 anos, está apitando pela Federação Cearense. É o árbitro mais experiente que nós temos hoje no cenário brasileiro. E aí é importante nesse momento a torcida do Grêmio fazer a seguinte análise. Quem poderia apitar o jogo? Bom, não pode árbitro paulista, não pode árbitro gaúcho. Então eu peguei aqui a escala de arbitragem para esses jogos das oitavas. Um gaúcho apita São Paulo e Goiás, que é o Jonathan Pinheiro. Um paulista apita Botafogo e Bahia, que é o Flávio Rodrigues de Souza. O Wagner Magalhães e a Carioca poderia apitar o jogo do Grêmio contra o Corinthians. Apita Atlético e Bragantino, para mim é fraquíssimo. O Rafael Claus apita CRB e Atlético Mineiro. Nossa! Paulista não poderia. E o árbitro do jogo do Flamengo sim. contra o Palmeiras é o Braulio da Silva Machado, que é catarinense. Sim. Então assim, ou o Braulio ou o Wagner Magalhães poderiam trabalhar no jogo do Grêmio. E a CBF colocou o Marcelo de Eu Lima. acho que tá bem entregue, tá? O grande ponto Também é o VAR, acho, acho que tá bem né? O entregue. árbitro ele pode ter falhado no jogo contra o Corinthians, que a decisão é dele, né? Mas ele é induzido pelo VAR aí revisar o lance. Né? O VAR do jogo do Grêmio vai ser o Rodolfo Toschi Marques. Ah, mim, não. É ele. Eu não vou comentar nada. Tem muita gente que fala Não vou assim, comentar ó, absolutamente nada sobre isso. Tem muita gente Nada. que fala assim, né? A arbitragem ela favorece Flamengo e Corinthians porque ela quer. Existe o roubo, enfim, as pessoas usam a expressão e o torcedor está livre. Agora, o que para mim fica muito claro, mesmo que muitas pessoas contestem, é que na hora da dúvida, e esse lance do Corinthians talvez tenha gerado dúvida no VAR e no próprio árbitro, eles pensam o seguinte: eu vou errar contra o Corinthians, que é uma das maiores torcidas do país, que a mídia do centro do país vai pegar pesado e eu vou para a geladeira, ainda mais eu, Alex Gomes, que estou começando, tendo a primeira experiência na Série A, ou eu vou errar contra o Grêmio, que quem vai berrar é o dirigente lá do Sul, o pessoal do Donos da Bola, não faz tanto barulho no centro do país. Então é isso. O Marcelo de Lima Henrique, ele é experiente, ele é rodado, ele é vivido. Eu acho que está em boas mãos. Não tem uma garantia de que ele vai acertar, mas acho que foi correto. ele é bom A árbitro. escolha da CBF foi, É bom coloca árbitro. um árbitro cascudo. É Mas bom ao mesmo árbitro. tempo, assim, ó, Bom árbitro. assim, qualquer árbitro que fosse entrar nesse Vai jogo, ser isso aí, né? ele vai ser testado pelos jogadores. Mas tinha que ser um árbitro experiente. Com certeza, eu poderia, concordo. não poderia ser. É Eu que aí concordo tu no não seu abre ponto. margem, né? Tu não abre margem para início de debate. Não, tu concordo. bota um Assim, árbitro de ponta, tu já aniquila o Que não debate. tem garantia. Exato, Ok. sem dúvida é importante. E detalhe, mas assim, pra mim é muito importante justamente por essa questão do quanto os jogadores vão testar a arbitragem. Porque eles já vêm de um jogo Corinthians e Grêmio que o árbitro demonstrou uma insegurança. Vamos lá, os jogadores do Corinthians e jogadores do Grêmio cresceram de uma maneira absurda pra cima do árbitro. E esse árbitro de amanhã, ele também vai ser testado dessa Sim, forma. Total. Não, Sim. ele já Também vai vai pro ser jogo, testado já dessa forma. vai pro jogo sabendo da história, Condicionado, sabendo tudo que certamente aconteceu. condicionado. Total. Agora, total. eu Então, digo assim, condicionado, mas- define a escala e chama o Marcelo de Lima Henrique e diz, tem uma bomba. Tem uma bomba. Corinthians e Grêmio, Copa do Brasil, quarta-feira, Neoquímica Arena, depois de tudo que aconteceu, preciso de um cara cascudo, é tu. Não, Preciso de um cara experiente, é tu. Eu não sou de reparar muito no estilo de arbitragem, mas do que eu me lembre de ver ele apitando, ele é um cara que os caras vão falando, ele vai passando e ele não deixa os caras falarem muito com ele. cancheiro. acostumado, tá Então é bom isso, entendeu? É bom. Agora, essa questão que o Eras citou do condicionamento, né? Foi algo que foi avisado aqui várias vezes.
o Grêmio foi prejudicado ano passado fortemente lá, e antes do jogo contra o Corinthians o Grêmio não falou nada. Aí depois do jogo gritou. Volta, né? O jogo de quarta já está condicionado pelo Grêmio. Não, agora sim, mas condicionado. condicionou pelo erro no jogo da ida. O Grêmio sempre tem que esperar ser prejudicado contra o Corinthians para condicionar antes. O Verratti já ficou bravo no final de semana. Não, mas aí que tá. Mas, ficou bravo. Mas vocês percebem Não, o que é um Verratti que efeito vai aprender a dominó, jogar né? futebol, né? É um efeito dominó. Sim, tá O louco. Grêmio gritou, com razão, Verratti, do né? prejuízo que sofreu no jogo quiser contra o vir pra cá, Corinthians. vamos aceitar. Aí o Vasco berra com o Verratti, justificando que o Vasco foi prejudicado, que o Grêmio chorou. Aí no próximo jogo do Vasco, o que o Vasco espera? Vai ser ajudado. Que ele não seja prejudicado. Quem é e o assim adversário tudo do tem Vasco efeito no dominó. próximo jogo? Porque daí é o jogador do adversário do Vai Vasco vai dizer, reclamar. o Verratti passou ali o jogo contra o Grêmio chorando e agora, enfim... E vai tá tentar bem continuar assim, para o próximo. É assim, Não, mas só se que a- vamos se a- combinar que é diferente, né? O Verratti reclamou sem ter nada pra reclamar, né? Tanto que o Renato lembrou que no primeiro turno o Grêmio foi assaltado lá contra o Vasco. Que o cara E botou Grêmio ele foi ele cita, prejudicado né? de Que ele novo. bota Bota a bola debaixo do braço e Foi tal. o Mas é que se a Reclamou por reclamar. CBF, se Não a achei pênalti esse CBF lance do realmente... Piton. Não achei pênalti. Se a comissão de arbitragem da CBF realmente pensa no melhor do futebol, ou pensa pelo menos, né, para que não haja esse condicionamento e tudo mais, tu, até mesmo quando tu coloca na escala, tu chega no árbitro, né, tá, ó Marcelo, chega aqui o presidente ou os diretores, sei lá, os caras da comissão de arbitragem, chega aqui, conversa aqui, olha só, teu estilo de arbitragem, ele funciona para esse jogo, tá? Tu tem isso de problema, tu pode chegar e ser assim, nesse estilo. Eu acho que tu também dá um jeito de organizar a partida a ponto de tu, de repente, não ser protagonista. Tu acha que eles fizeram tudo isso? Eu espero, né? No polianismo Eles que eu olharam, sempre tenho. botaram lá no telão, botaram no projetor lá, Eu Grêmio acredito Corinthians, nas olharam pessoas. assim. É que eu acredito nas pessoas. Não, mas eu não tenho dúvida, e aí o Ernest tem, eu não tenho dúvida, que a CBF olhou para esse jogo como um jogo de alto risco. Sim, mas não falou com o Marcelo de Henrique tudo isso. Falou só, Não sabe como é que ela fez assim, ó, velho, eu tenho uma bomba lá quarta-feira. Não, Te vira. Só não me Resolve erra. lá. não é um cara o experiente, vai. Resolve Só não lá. me ferra, não me ferra. Resolve lá. Nicole Alvic, vamos lá, na nossa central, porque a gente vira a chave e fala do Inter. Nós tivemos protestos por parte da torcida do Internacional, muros pichados no CT de Alvorada, Nicole. Exatamente, Gabo. O torcedor colorado perdeu a paciência, né? E hoje pela manhã, o CT de Alvorada amanheceu pichado com protestos da torcida colorada, cobrando raça dos jogadores, né? Dizendo ali que os jogadores sem raça não são bem-vindos, que o Inter vale mais que as vidas dos jogadores. Protestos fortes contra os jogadores do Internacional. O Inter está sem vencer há 11 jogos e a torcida colorada está esperando, né, essa retomada do Internacional, que investiu bastante no elenco esse ano, então a torcida esperava que o Inter fosse melhor nessa temporada de 2024 e acabou fazendo seu protesto aí lá no CT de Alvorada. Gamba. Isso, primeiro, não é novidade no futebol brasileiro, né? Isso acontece em todos os clubes. Momento ruim, o torcedor vai lá e protesta. Né? O torcedor do Inter foi lá, pichou os muros do CT de Alvorada, protestando por aquilo que ele não está vendo no campo, que é desempenho, resultado, rendimento. Alexandre A própria torcida, né, a barra do Inter, a Popular, ela deixou claro que a partir do jogo do sábado iria fazer cobranças mais veementes ao grupo de jogadores, né? Faz acho que é um protesto bem forte, inclusive. Eu acho que é um primeiro aviso. Tá? E é um Acho aviso. que o Inter treina hoje à tarde, acho que amanhã nós vamos estar falando da mesma coisa aqui, inclusive. Protesto no treino da tarde no de treino hoje. da tarde de hoje. Isso aí é assinado essa informação? Isso, a Guarda Popular, de forma em nota, falou no final de semana que, independente do resultado do jogo em Salvador, iria ao CT. cobrar. Sim. Agora, iria se ela ao CT. foi fazer as pichações, se ela vai lá cobrar, eu imagino que ela vai. Ela vai ir. A gente Essa é a vai minha dúvida. voltar pro A ponto assinatura é da como- Popular, isso. Esse eu não sei, tá? Não tem assinatura. É, Não tão, tem assinatura, perfeito. é que assim, quase sempre, a 12, por exemplo, quando faz algum protesto, eles colocam o símbolo da 12 junto. Basta ver que teve uma faixa na Avenida Goethe, se não me engano, Sim. que tinha lá o símbolo da 12. Quando é um protesto mais geral, assim, quase sempre é a Popular. Só que assim, tanto o que o Lucas está falando é correto, que a própria imprensa do Inter, né, os próprios funcionários do Inter já mandaram para os jornalistas que vão cobrir o jogo lá hoje, o treino, melhor dizendo, alguns cuidados, né? Não vai ser permitido saída do CT, porque o CT de Alvorada é diferente do CT aqui o Parque Gigante, né? Porque tem os campos com os tapumes e tal. Aqui em Alvorada não. Alvorada o cara pode assistir o treino, Alvorada o cara enxerga o gramado, não tem uma segurança tão grande.
né? Então, me parece muito claro que o Inter prevê que vão torcedores lá hoje à tarde. O ponto Irão que a gente torcedores. sempre debate quando protestos assim acontecem é: isso surte efeito no campo, Lucas Colar? Como é que isso bate pro jogador? Eu não sei se surte efeito, Gamba. Acho que o torcedor está no direito de se manifestar, mas eu acho que varia de jogador para jogador. Eu acho que como motivação, não. Mas a paciência também acabou. Então, o torcedor do Inter fez diversas coisas já esse ano com forma positiva de incentivo e não funcionou. Então, vou dizer, não protesta. Né? Não tem Depende como da dizer que não. característica. É que assim, tá? Depende da tu tem- característica. Depende, mas assim, tem jogador que pode olhar Tem jogador que se pra esse abala. protesto, Tem para jogador essas que se abala. frases que a gente Se colocou abala, aqui. ou e quem pensar embora. assim, ó, e pensar assim, ó, é um protesto para que a gente jogue mais, renda mais e atinja resultado. Outros podem olhar para o protesto como uma ameaça. Entende? Porque tem várias frases ali que são Claro, ameaças. fortíssimas. Vamos Claro, lá, aí o baseado- torcedor pode pensar assim: pô, eu vim para Porto Alegre, tem minha família, né? vou embora. Será que eu estou em segurança? Pode Ah, ser, o meu contrato tá claro. por encerrar, eu Eu vou vou embora. E baseado no que foi o Inter dos últimos anos, até ontem no Donos da Bola Rádio eu comentava sobre isso, eu penso assim, se eu fosse jogador do Inter, como é que eu veria isso, né? Uma preparação de barca, né? Que o Inter, a cada 2 anos ou no final de todo ano, vai lá e prepara uma barca e oferece essa barca ao mercado, né? Como quem diz assim, esses caras aqui encerraram um ciclo aqui, mais jogadores que não venceram no clube, o Inter está oferecendo essa barca ao mercado. Se eu fosse jogador do Inter e visse esses protestos, eu ia pensar assim, bom, pra mim, acabou. Porque, vamos lá, o que tem acontecido com o Inter nos últimos anos é isso. O jogador vai lá, comete uma falha, seja qual for, ele praticamente fica inviabilizado de jogar. Eu brinco aqui, o Inter depois do jogo contra o Juventude no Gauchão não precisava seguir com o técnico Eduardo Cudê. Não porque eu achava que ele deveria ser demitido, não, porque simplesmente não tinha mais nenhum tipo de ambiente para isso. Você cometeu um erro, você falhou no Inter, no ambiente de jejum, acabou. E esse ambiente de extrema tensão, eu não consigo ver como Mas benéfico. são protestos diferentes, né? Eu concordo com a Michele quando ela diz isso, só que assim, né? O protesto em relação a alguns jogadores, quando ela fala de barca de saída, é que teria que ser muito específico, né? Eu, por exemplo, acho que neste momento o Arangues, né, poderia ser uma peça importante do Inter, mas ele tá querendo sair. Ele quer ir embora, né? Pelo Inter, o Arangues ficaria. Entendi. Pelo Inter, o Vitão ficaria. Pelo Inter, o Alário ficaria. Mas eu não tenho certezas, né? Se esses caras querem ficar no Inter. Sim. Mesmo tendo Sim, mas- suporte, mas- o contrato longo, o salário, Não, perfeito. a imagem, Mas tu a entende, estrutura, mas tu o voo entende fretado. que o ponto que a Michele traz, e ela tem razão, é se algum jogador tá na dúvida, isso é um estímulo para ele entrar nessa Perfeito, barca. mas é que isso mais, vem, né? Estímulo vem pra atrás- ele também, Mas cara, a isso aí. partir daí, Gamba, aí a gente vai pegar o seguinte, a gente pega lá a meta orçamentária do Inter, tá? O Inter projetou semifinal de Copa do Brasil, o Inter projetou quartas de Sul-Americana Ah, não tem e mais título isso. do Campeonato Não Gaúcho, tem tá? mais isso. E quem é que vai ser responsabilizado por isso? Ô, Quem é que Gamba. paga essa conta? Mas é que A sabe... direção do Internacional. Que depositou as suas fichas em Perfeito, quem? mas- E deu a estrutura pra Não, quem? mas é que tá, Mas ao eu mesmo vou- tempo... Aí, daqui a mas o jogador sabe que ele tem que ter cobrança. Não, ele, não, mas ele, é que tá. ele deixou o clube na mão. Mas é nessa linha Aí é que eu muito vou. fácil virar as costas Tá e ir bom, embora. não, perfeito, mas é que tu não pode condenar o pensamento do jogador que diante desse cenário cogite realmente sair. Mas eles Ah, foram buscados no aeroporto, Gamba. Não, O Alário perfeito. tinha Mas 2.000 perfeito, pessoas mas eu lá. te entendo. Alário, meu bom amigo, vamos lá, Não, vamos, meu tu tá- bruxo. tu tá correto, e aí, só que tu aí tem- o cara, não, vai, foi eliminado, eu vou pegar o voo pros Emirados e vou embora. Mas, Colar, eu tenho o maior exemplo prático pra te dar, que foi a entrevista do René na Zona Mista. Mas é isso, mas pro cara dar uma E assim, entrevista como qual- essa, tá qual é bom, o mas ambiente de cobrança que ele tá tem? bom, mas quantos pensam como o René e só não deram a entrevista? Isso mostra que o ambiente não tem comando. É que eu acho Mas que- depende, é que eu acho que depende, vai de além, jogador, né? depende de jogador para jogador, gente. Isso Não, aí... o René chegar na Não, zona depende. mista e dizer assim, não, me Eu vou vaiaram, trazer- eu errei, ó, mas eu vou embora. Rapidamente, eu vou trazer um exemplo que teve recentemente no Grêmio, que foi Rei da América, que é o Luan. O Luan, para ele, não fazia a menor diferença se jogasse em pipoca no ônibus, se ele jogasse para uma pessoa no Maracanã ou se ele jogasse para 60, 70 mil. Para ele não interessa. Por isso que ele tá onde tá hoje, Depende do jogador. Mas é que Depende. eu acho, Não, mas isso era bom até. eu acho que vai além, não, tá? né? Eu Tem acho- jogador que é fleumático, que é sanguíneo, depende do cara. É que um É- elenco é ele que eu não é acho que vai formado além. só de Isso- jogadores sanguíneos. Então, né? tem fleumático. Mas o meu grande ponto, rapidinho, Ernest, desculpa te interromper, mas assim, sobre o que disse Colar e sobre essa questão das barcas, por que eu sou muito contra isso? Por essa questão de se responsabilizar.
A gente tem uma lógica no futebol brasileiro de que, vamos lá, o cara não deu certo, é mais um contrato que tu rescinde ou que tu empresta e o cara vai para um outro lugar, Mas o um Inter outro quer ambiente. manter esses caras. Não, e eu acho que tá certo. Então? Inclusive, eu tenho a tese até de que o Inter não devia nem contratar na janela. Porque o segundo semestre do Inter, quem tem que fazer melhor são esses caras que estão hoje. Cobranças. Não é um ambiente Claro, de cobrança. mas Tu é por acredita isso que que eu tem não- cobrança no Inter hoje? Eu acredito Pro que René tem. vir na zona mista e dizer, não, realmente, Não, eu errei um passe, me vaiaram e eu acredito vou que tem. embora. Eu acho que tu tá te baseando em uma situação pra falar do todo. Do eu acho que Bustos, tem. do Arangues. Não, eu acho que tem cobrança. Eu penso que tem cobrança. Eu não vejo essa Só cobrança talvez hoje. a gente não veja resultados em campo e aí reflete de achar que não tem cobrança. Mas eu acho que tem cobrança. É que é tão surreal a gente tá discutindo que tem que ter cobrança. Gente, um time que não chega na final do Campeonato Gaúcho. Pois é, a gente tá eliminado no normalizando playoff da isso. A Sul-Americana. gente vai normalizar isso. Né? Cai pro Juventude na Copa Acontece. do Brasil. Acontece. Olha, cobrança é o mínimo. Então, mas o imagina- jogador tem que entender Gamba, que talvez nem precisa cobrança. O jogador Ele tem que mostrar. Hoje o jogador é contratado pelo Inter e ele chega no aeroporto, esses do início do ano chegaram valorizados pela torcida lá e tudo mais. Mas eles chegaram no CT ou no Beira-Rio e o presidente trouxe aqui eles, oi querido, tudo bem? Então o novo reforço do Inter, tá aqui a mochila, ó. Bota essa mochilinha. Todo mundo botou uma mochila nas costas. Mas o que é essa mochila aqui? 15 anos sem título. Ou seja, eles não estão desavisados agora, Já a torcida sabem, está protestando. já sabem. Eles chegam com o Já peso sabem. e essa Bruno, responsabilidade. jogador todos se ligam, todos os jogadores claro. se ligam. Se ligam. A E aí, como é que cobrança tá já aí? tá aí, mas a cobrança como já é que tá aí. Cara, aqui tem uma pressão, não ganha um gauchão. Cara, isso aí, sobra a isso cobrança, aí. mano. Sobra a cobrança no Inter. Escutou o que o Reinaldo falou esses dias sobre Escutei, a pressão? escutei. Eu gostei do que ele falou. É isso. Ele disse, olha, eu tô sendo cobrado porque eu tô jogando mal. Eu mesmo me cobro, é isso aí. A torcida me critica e eu tento melhorar. Mas foi exatamente o que eu disse. assim que o jogador tem que Mas foi reagir. o que eu disse. Mas tu não ouve uma próprio declaração jogador- dessa no Inter. Não tem o declaração jogador dessa Pois no tem- Inter. é, essa é a preocupação. Mas veja bem, Mas essa Isso. autocrítica tem que estar no jogador que Mas é não profissional. tem, Gamba. Pois A é. gente não Cara, escuta. estamos criticando, Mas eu vou aí tá embora. na origem, né? Mas Aí que a culpa fácil. é do torcedor que vaiou o René, que ele errou um passe contra o Rosário Central. Não, Eu não tô é dizendo que que a na culpa verdade é não é uma do questão torcedor. de culpa, né? Eu acho que O tem a torcedor é questão dos dois legítimo, lados. o posicionamento dele. É legítimo. Acho que tem a questão dos dois lados, né? Eu concordo com o Lucas que, pelo que a gente vê hoje nas entrevistas e pelo que a gente vê assim na zona mista e conversa com as pessoas, olha, é difícil entender ou achar que tem uma cobrança forte e veemente por parte da direção do Internacional. Começa por aí. O presidente que joga copinho d'água para cima e pulando como se fosse torcedor dentro do vestiário, ele não pode me dizer que depois ele vai lá chegar e vai cobrar o cara ao mesmo tempo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o protesto ele é legítimo. Eu acho que o protesto da torcida ela é legítima, porque é o seguinte, a partir do momento que o cara vai lá e vê que ele não pode ficar numa zona de conforto, porque tem cobrança, porque tem dificuldade para sair na rua, porque ele vai ser o tempo todo, né, instigado a jogar mais, é legal. Agora só tem que passar do ponto, ou entender que passar do ponto não é legal. Perfeito. Por exemplo, o cara entrou no jogo para tentar dar um soco no Ener Valencia. Isso não existe. Isso é inaceitável, né? Algumas questões que passam da questão protesto, aí eu acho que a gente não pode aceitar. Vamos lá, Nicole Franco Cristaldo pode deixar o Grêmio, tem proposta para sair do Grêmio. Diga lá, Nicole. Eita. Isso mesmo, Gamba. O Franco Cristaldo, jogador importante no elenco atual do Grêmio, recebeu uma proposta da Arábia Saudita. O Al Tahun ofereceu 6 milhões de euros pelo jogador, né? O Grêmio considerou abaixo aí, já que é um jogador importante para o elenco, então o Grêmio entende que precisa de um valor mais alto, né? Que vale a pena para os cofres gremistas para vender o jogador. O jogador argentino de 27 anos, que tem 90 jogos com a camisa tricolor, chegou em 2023, tem 21 gols e 16 assistências, e acho que a tendência não seja sair agora, tá, Gamba? Tem que valer a pena para o Grêmio o valor aí investido no meia gremista. Muito bem, vamos lá. Franco Cristaldo, O goleiro do Pedro time? Espinosa. O quê? Altarrum. Tá ali, ó, Altarrum. Altarrum. Essa é a pronúncia. A gente sabe que com disputar com o futebol árabe dos Emirados, com os petrodólares, é quase que desleal, né? E ainda mais sabendo da idade que tem. Que idade tem o Cristaldo? 27, eu acho. Só um pouquinho Zé. Zé Aldo, 7 ou 28. Um abraço pro Zé Aldo, né? Um forte 27, abraço pro Zé Aldo. 27 anos. Tá, olha aí, ó. 27. Então já tá 27. chegando ali nos 30, daqui a pouco pode ser a Pô, independência. daqui a pouco já Né? liquidou. A independência financeira, Aposentou. aí tu não tem como discutir isso se o jogador resolver ir. Agora, se realmente acontecer isso, é um dos jogadores em destaque do Grêmio. Ah, eu não faria esse movimento. O Grêmio precisa muito dele. Pô, a gente tá falando Mas agora não- há pouco sobre o Não, Grêmio mas não é, preservar mas e é tal. justamente o que eu estou dizendo. Se chega numa situação de jogador quer
não tem muito o que Sabe como é fazer. que faz pro jogador? Não tem muito, Se não o tem Grêmio muito o que valorizar fazer. ele, se o Grêmio valorizar daí ele não quer. Eu vou te dizer assim, ó, os dirigentes do Grêmio, o Antônio Brum, para ser mais específico, tá? Eles têm essa missão de Ele vamos foi, tentar manter, né? ele foi o cara que disse pro presidente lá na campanha, vamos contratar o Cristaldo. Esse é um meia raro que por, assim, ó, alguma obra do destino, ninguém se ligou que o Grêmio poderia contratar. O Grêmio foi lá, não teve que competir com ninguém, Não, o contratou. Ribeiro não gosta, né? Ótimos números. Eu discordo de quem acha que é um grande jogador. Acho que ele É sim um grande jogador. Então eu discordo de ti Vocês mais estão uma vez. discordando muito É um aqui no grande programa, jogador. né, cara? Não, eu acho que Vocês já ele... fizeram as pazes de grande ontem? É que sabe o que é? Não. Às vezes a gente olha pro SofaScore e Opa. conclui algumas coisas. Vai meter um super trunfo! Tá certo. Dá-lhe o retruco agora! Dá-lhe o retruco agora! Tá substituindo bem, Ribeiro. Tá perfeitamente. bem. Cara, a tecnologia Eu nos não nego, apresentou, ela não pode ser olhada a sozinha. tecnologia nos apresentou a televisão. Opa! Televisão. Então, assim, a televisão, se tu não está Nós estamos no campo, aqui nela. né? Se tu não está no campo, tu tem a possibilidade de assistir aos jogos. Legal. Ver os jogos. Mas assim, ver os jogos sem ranço, sem preconceito, sem ódio. Eu acho que eu tenho tudo isso. Fazer a leitura. Com a TV ligada. Tu não pode ver um jogo Com a onde tu TV desligada. Claro. TV desligada e torcendo pra tese, Michel. Alô, Gosta de doutor Tu Marco torce Aurélio? pra tese. Alô, aí tu juizado do nunca torcedor? vai considerar. Não, fica Eu já tranquilo, não é disse- briga na geral. eu já Aí disse tu, aqui. aí tu olha pro time do Grêmio. Não, o não é Cristóvão briga na um geral, grande não. jogador. Fica Eu já, tranquilo, é um grande disse, jogador. eu já disse aqui, eu acho que o Felipe Gama introjetou no modus operandi dele. Realmente, a prostituição intelectual ela tem um limite. A gente não pode se prostituir intelectualmente. E eu concordo com o Gama, ele é um grande jogador. Tu tem que concordar, cara. Nosso Grêmio, cara. Cara, eu não sou gremista, velho. Desculpa eu te, o nosso Grêmio, te desapontar nessa. Agora eu quero te dizer o seguinte. Ele tá sozinho e tá querendo puxar tá mais querendo gente. ajuda. Time, nosso Grêmio, time. Não, E aí, eu quero te dizer o seguinte, assim, ó, é que assim, ó, tá difícil hoje cara, aqui, hein? o Cristaldo é um bom jogador. Bom tá? jogador. Bom jogador, muito bom grande jogador. jogador. Calma, calma. Agora 10 sim, gols os na números temporada. são ótimos. Cristaldo é craque? Ignorem, ó, ignora mapa de Cristaldo é calor, craque. né? Não. Bom jogador. Como é que tu xingou esses tempos, Bom Ribeiro? jogador. Dinossauro? Dinossauro. Tá aqui um dinossaurinho sendo criado. Ele é bom jogador. Dinossaurinho, nosso pequeno Rex. É o Horácio. Nosso pequeno É o Horácio, Rex. é o Horácio sendo da criado Turma na da Mônica. não, o Velociraptor. Desculpa se a minha régua de bom jogador é acima, cara. Velociraptor. Olha pro Grêmio. Tá feio. Olha pro contexto do Grêmio. Ficando ruim pra ti. Imagina abrir mão de um jogador como o Cristaldo Mas no não quero- cenário não, atual. não. Mas é que sabe o que é? Eu não quero que abra mão, eu sou contra a venda. Eu só disse que ele não é muito bom jogador ou craque, como muitos acham. Mas eu não venderia. Eu tava falando que o Antônio Quem Brum... falou em craque? Não, não, É, craque não, não. Vamos Não, analisar aqui não. a palavra Aqui craque. não. Já pergunta, ele é craque? Aqui Vamos não. analisar a sim. palavra Não, ele é um Aqui grande não. jogador. Mas ele é bom jogador. Grande não, Pedro. Bom jogador. Agora sim, não dá pra se desfazer. O Antônio Brum acha que essa foi a grande contratação depois do Soares. Então ele que faça a E ele tem que manutenção. ficar. E foi. Não, ele tem que É. ficar, Ele tá tem que- certo. O Cristaldo ele tem que ser valorizado no ambiente do Grêmio como um jogador que ajuda o Grêmio a ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque é isso que ele tá fazendo. É isso aí. E vamos lá, ele tá no momento, ele foi o cara que ficou com uma responsabilidade gigante depois de um dos principais jogadores, ou o principal, o ataque do Grêmio, todo o ataque do Grêmio time. ter saído, que O foi time, o Soares. o time do time Grêmio. do O time do Grêmio Grêmio ter foi saído. Cara, assim, a responsabilidade que ficou sobre ele é desproporcional ao que ele pode entregar. E eu falo aqui, uma pessoa que gosta muito do Cristaldo. Eu acho que sim, ele é muito bom jogador, na minha Ó, o opinião. salário O Grêmio dele- tem que valorizar ele. Tem que valorizar. Gosto muito Aqui, dele. ó, o salário dele atualmente hoje não chega a meia milha, tá? Mas é Valoriza- perto, mas é que tá, mas é valoriza perto o disso. cara, Dá pra ele valorizar. fala. Quanto é que custa cair pra segunda divisão? De novo esse super trunfo, cara. Não, tá mas aí que certo. tá. É isso tá aí. certo. O Cristaldo não é bom, Nós o Cristaldo chegamos não na ajuda. conclusão que o Grêmio vai chegar na frente Cara, é do só Inter. olhar os jogos do Grêmio. Tira o Cristaldo. Os números do... Tira o Vamos lá, Cristaldo, tira o velho. Cristaldo. Tira o Pra ver o que Cristaldo. acontece. Todo dia essa tese. Tira o Cristaldo do Renato. Grêmio. Tira o Cristaldo. Não, mas vamos lá. Vamos analisar o Cristaldo. Não, só não Mas vamos eu ver o acho que o Sormai. debate Cristaldo é é- motivador ou não é motivador? Eu acho que o debate ele pode ser ampliado. Não, eu pra poderia questão... apelar com o Bruno Soares e falar, bom, talvez o Bruno Soares queira ver o Grêmio na Série B, mas Eu eu jamais poderia, faria eu não isso. vou apelar. Eu jamais faria isso, jamais faria isso. Não, jamais. Eu acho que o debate ele pode ir pro lado também da zona de conforto, né? Até porque o Rafael Serra vai ficar brabo ali, ó. Viu o Rafael Serra?
Cara, eu acho que também o debate ele pode ir Cara, pra questão o chat tá fervendo com a frase do Bruno Soares dizendo: eu não sou gremista, fica tranquilo. Logo, o Bruno Soares é colorado. Não. É o que o chat tá explodindo carioca, aqui. não, com a ele é- frase de ele Bruno não- Soares. ele não é- Ele Ele é tá enlouquecido Ele é aqui. cariúcho. Ele é cariúcho. Cara. Vai. Carioca, velho. Não, é que eu acho que o debate ele também pode ser ampliado para a questão da zona de conforto, tá? E aí aqui eu não estou dizendo que eu quero que o Grêmio venda o Cristaldo ou não quero que o Grêmio... Cristaldo ou Alan Patrick? Ah, tu tá de brincadeira fazer essa não, Primeiro, mas eles é. podem jogar Tá de juntos. brincadeira. Essa comparação, ela é ridícula. Eles Não, podem jogar é, juntos, eles obrigado, são Michele. complementares. Mas nessa questão ridícula, né, eu vou só dizer que o Nessa Cristaldo não questão senta na ridícula, mesma mesa do Alan Patrick. O Cristaldo não depende senta qual na Alan mesma Patrick, né? mesa Se do Alan sentam Patrick. lá à frente, né? Depende qual Alan Patrick Não, nós o estamos melhor falando. Alan que tu Patrick, quiser. o melhor O Alan do Patrick. papel ou da Não, prática? não, quiser. não. O Aqui, do ó, papel ou da Eu prática? não vou deixar vocês descredenciarem o professor da PUC com a rabeta de gambá no queixo aqui. Esse grisalho aqui, não deixa. O teu cabelo, a tua barba grisalha denotam conhecimento e caminhada. É isso aí, Gamba. Imagina Eu os tô alunos contigo. dele chegando pra ele. Não, na Essa verdade é o questão é, seguinte, ridícula. Acabou com o Gamba. Não, na Acabou verdade é o com as seguinte. provas. Não, mas- Quando o Grêmio começa a discutir o Cristaldo, E o Renato? pode o discutir. Bruno Soares discute Não, o Cristaldo, não, não, o Renato, discute o Renato. Isso. A pauta de amanhã será Vila Sante não faz falta ao Grêmio. Vai ser a pauta desse programa amanhã. Num dia o Renato, no outro dia o Cristaldo, amanhã o Vila Sante. O Grêmio não precisa dessas três pessoas. Não precisa. E quinta-feira, Soteldo, vai pra Laguaira. Não precisa do Soteldo. Falando com o maior muito defensor do naquele Soteldo. Meu, vem aqui. Não vem tu. Tu acha que Aquilo, né? Tá nervoso, A cara. discussão... eu Cadê já- o Vigra? Volta o Vigra Ele aqui. tá naquele Cadê o ritmo. Vigra? A discussão eu já perdi há 10 minutos. Agora eu só quero te irritar. É assim, Bruno. Mas é Tu que acha que vai não, chegar, mas olha só, tu olha acha que só. vai chegar o ponto de eu dizer assim, ó, o Soares não precisava ter vindo. Tu acha que vai chegar nesse ponto? Não vai chegar. Não, mas o que eu quero dizer... Intervalo, fala. Não, eu acho que a gente tem que levar pra questão também, cara, dar um aumento pro Cristaldo. E como ele não ganha muito, dá pra dar esse aumento? Tu dá tranquilamente. Vamos supor ali que tu não vai chegar a R$1 milhão, mas não aí, tem mais o JP já que Galvão, estamos né? falando, não, já que já estamos falando do Alan Patrick, o Alan Patrick, a partir do momento que renovou o contrato dele, subiu para mais de milha de contrato, por exemplo, de mês, de valor de mês, ele parou de jogar. Aí tu também pode criar um problema dentro do teu vestiário. Aliás, Muito bem, intervalo comercial. No YouTube vocês ficam com Nicole Ovic. Nicole, Alan Patrick ou Cristaldo? Já voltamos. De volta com porque quer donos fazer aqui na tela da média com a Band, torcida também do no Grêmio. YouTube. Posso mandar um abraço pra te salvar? Cara, por favor, Deixa eu velho. mandar um abraço pro Anthony, meu afilhado, 2 aninhos, Dois na aninhos. frente da TV. Então, ó, um beijo, Toninho. Beijo pro querido Anthony. Em seguida tem Boa Tarde RS com o comando do Alexandre Mota. E agora tem o resultado final da nossa enquete. Bora colocar na tela pra vocês. Alan Patrick ou O que a Cristaldo? torcida do Grêmio Essa enquete pensa amanhã, né? Alan Patrick ou sobre a Cristaldo? estratégia do Grêmio entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Largamos o Brasileirão. Nesse escapou. momento da temporada, em qual competição o Grêmio deve poupar? Pô, para o Brasileirão, tá ali. Poupar 57% preserva no Brasileiro, logo prioriza a Copa do Brasil. Eu alertei antes sobre pegadinha na pergunta. Então, assim, em qual competição o Grêmio deve poupar titulares nesse momento? Preserva no Brasileiro, logo Atlético Paranaense, né? Tá correto. E força máxima Eles- contra o eles Corinthians amanhã na corroboram. Neoquímica A Arena. maioria corrobora com a tese de que a derrota é mais provável na Curitiba, Liga Arena. em Curitiba. Em Curitiba. Não, mas aqui é o seguinte, ó, Depois não aqui adianta chorar. aqui tá todo o contexto do que aconteceu semana passada. A batalha do Grêmio é no Pantanal. Todo o velho. contexto do que Batalha do aconteceu semana Pantanal. passada. Batalha Tudo, do Pantanal. Grêmio e Corinthians. Ô, Muito Gambita, bem. eu quero só dizer rapidamente O programa seguinte, terminou. Depois não adianta chorar. Ele tá bravo comigo. Não adianta ir pras quartas da Copa Vale, do virou Brasil. de costas Cara, pra eu gente. Não adianta ir pras quartas Me da Copa do desrespeita o programa Brasil inteiro. e depois chorar na zona de rebaixamento. Vamos lá. Não adianta. Eu sou só os anos 80, ó. Bah, falou isso! Cara, hoje em dia os alunos não fazem isso Cara, mais ele na tá escola, muito né? chateado. Antigamente, Tá nos irritado, anos cara. 80, Vai ficar aqui desse 90 lado, era fica desse lado aqui. Bah, falou não sei Vem o pro quê. nosso lado Bah. Vem pra cá. Já que mandamos um beijo, deixa eu mandar beijo também, ó. Mandar Faz um o que abraço. vocês quiserem. Rafael Martins, de Novo Hamburgo, tá sempre com a gente. Sabe quando é que ele tá com a gente? Todos os dias. Grande bem. abraço aí pro Rafael Tá Martins, bom. de Novo Hamburgo. Um abraço pro Rafael. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola.